Matéria GL 303, Estatística para Administração. O objetivo, então, é explicar se cada uma das questões a seguir, do item A a F, constitui uma população ou uma amostra. O que é uma população? A população na pesquisa é um conjunto completo de elementos que possuem um parâmetro comum. É frequentemente usada para descrever a população humana ou o número total de pessoas que vivem em uma área geográfica de qualquer país ou estado. A amostra é a parte mais pequena do total, ou seja, um subconjunto de toda a população. A. Peso em quilos do peixe capturado por todos os participantes em um torneio de pesca. A expressão todos os participantes indica uma população, porque estão inclusos todos os indivíduos do conjunto, sem haver restrições. B. Dívidas no cartão de crédito de 100 famílias selecionadas a partir de uma cidade. A expressão 100 famílias se refere a uma amostra, porque representa que foi formado um subconjunto a partir da cidade, que nesse caso é o conjunto completo. C. Idade de todos os membros de uma família. A expressão todos os membros se refere a uma população, porque inclui todas as pessoas do conjunto. D. Quantia gasta por 200 cidadãos idosos em uma grande cidade com remédios prescritos pelo médico. A expressão 200 cidadãos idosos se refere a uma amostra, porque representa apenas um pequeno grupo de pessoas a partir da grande cidade, que nesse caso é o conjunto completo. E. Resultados de todos os alunos em uma turma de estatística. A expressão todos os alunos indica uma população, porque representa todos os indivíduos do conjunto completo. E F. Gado possuído por 100 fazendeiros em Mato Grosso. A expressão 100 fazendeiros se refere a uma amostra, porque representa apenas um pequeno grupo de pessoas a partir da grande cidade, que nesse caso é o conjunto completo. Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Charlie, e na segunda parte do vídeo vamos aprender sobre desvio padrão. Será que o desvio padrão pode assumir um valor negativo? Para nós respondermos essa pergunta, primeiro vamos ver a definição de desvio padrão. Desvio padrão é um parâmetro muito usado em estatística, que indica o grau de variação de um conjunto de elementos. Vamos exemplificar essa definição. Para isso, vamos imaginar que eu sou um dirigente do Barcelona, dirigente de um grande clube, como o Barcelona, e eu quero contratar um jogador na posição de atacante. Para isso, eu vou analisar dois jogadores, Cláudio, jogador do Paysandu, e o Roberson, o jogador do Ibis. Para isso, eu peguei 5 temporadas e vou analisar quantos gols ele fez em cada temporada. E para isso, eu vou pegar a média do jogador para ver qual jogador se encaixa melhor no meu time. E para calcular a média desses jogadores, nada melhor que usar o Google Colab, muito mais fácil do que ficar usando aquelas fórmulas de forma manual. Então no Google Colab, primeiro a gente vai ter que colocar os dados, os gols. A gente põe aqui dataset, que são os dados que eu quero usar. E eu coloco aqui os números, 27, 2, 35, 2 e 4, que são os gols do Cláudio em cada temporada. E nós queremos calcular a média dos gols. Para isso, vamos usar o código média. O código média é formado por este códigozinho aqui. Logo depois de colocar o código da média, nós colocamos print. O print ele serve no Google Colab, no Python, para mostrar para nós o que nós estamos calculando. Então, o print vai mostrar a média para nós. Nós colocamos print, média aritmética é apenas o texto, e o print vai nos mostrar a média. Nós clicamos em play e descobrimos que a média aritmética de gols do Cláudio é de 14 gols, uma média boa. Logo depois, vamos calcular a média de gols do Roberson, o jogador do Ibis. Para isso, vamos usar exatamente o mesmo método. Colocamos dataset e os dados. Mas, desta vez, vamos colocar 2 no dataset, para não confundir na hora de colocar no código com o outro dataset. Logo depois, nós fazemos o mesmo procedimento, chegamos ao resultado que a média aritmética é de 14 gols. E agora que você deve estar pensando, mas Charlie, os dois têm a mesma média de gols nas 5 temporadas, ou seja, os dois são igualmente bons no quesito gols. E é aí que você se engana. Vamos analisar os gols de Cláudio, o jogador do Paysandu.
Cláudio fez 27 gols, muito bom na primeira temporada, mas ele fez 2 na segunda, 35 na terceira, muito bom, mas ele fez 2 na quarta e 4 gols na quinta. Ou seja, os valores são muito discrepantes. Ele é muito irregular, foi muito bem, só que depois foi muito mal. E a gente observa o Robertson e vê que ele foi muito mais regular nas temporadas, ou seja, ele mostrou mais uma regularidade no quesito gols. Ou seja, o Robertson seria mais vantajoso. E como a gente poderia confirmar isso? Calculando o desvio padrão. E é aí que a gente usa esse códigozinho, que nos dá o desvio padrão. Nós usamos os mesmos passos que nós usamos anteriormente. Colocando o print, só que dessa vez usando o desvio padrão em vez de média. E é aí que a gente descobre que o desvio padrão é 16 do Cláudio. Mas agora, o desvio padrão do Robertson é de 2. Ou seja, o desvio padrão do Cláudio é muito maior. Ele teve uma variação nessas temporadas de gols muito maior. Ou seja, ele seria muito irregular. Ele não me dá um número bom de gols. Agora, o Robertson, ele foi muito regular. O desvio padrão dele é muito pequeno. Ou seja, ele teve uma variação muito pequena em relação à média. Ou seja, a contratação do Robertson seria muito mais vantajosa para o meu time. E agora que analisamos a grande questão. Será que o desvio padrão pode ser negativo? A resposta é não. Não pode, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou seja, um valor, quando é aplicado à raiz quadrada, ele não pode ser negativo. Portanto, o desvio padrão não poderá receber um valor negativo. E você deve estar pensando, beleza, a variância e o desvio padrão calculam a variação, mas qual seria a diferença dos dois então? E é aí que descobrimos que a variância às vezes pode não ser o suficiente, pois é uma medida de dispersão muito influenciada por valores que estão muito distantes da média. Ou seja, às vezes para você se aproximar da realidade, se aproximar de valores mais adequados com a média, você usa o desvio padrão, porque você pega o valor da variância e faz a raiz quadrada dele. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você tenha adorado a aula de hoje e tenha aprendido bastante. Como referência, usamos o curso.alura.com.br e o ipa.gov.br. Não se esqueça de deixar o like. Nos vemos na próxima aula.